Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho de algo que eu ouvi muito recentemente, um workshop que eu participei com um monge budista, que ele falava de ansiedade e depressão e sobre felicidade. Bom, ele falou várias coisas, né, a respeito da causa do nosso estresse, da causa da nossa ansiedade, da causa, né, de toda a nossa depressão, infelicidade. E ele trazia algumas soluções, ou seja, como, né, chegar a esse estado de felicidade, a esse estado de paz. Então, eu acho que a gente consegue perceber quantos motivos, ou como eu posso dizer, quantas coisas a gente tem aí na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos deixam estressados, né, ansiosos, depressivos. E então, primeiro ele listava essas causas, o que a gente acreditava que nos deixavam, né, sentir dessa maneira, e depois como a gente podia sair desse estado. Mas algo que me chamou muito a atenção e que eu queria assim compartilhar com vocês e até complementar com algumas outras coisas assim que eu fiquei pensando é a respeito de qual mente a gente deve ouvir. Então ele dizia que para a gente confiar única e exclusivamente sempre em uma mente feliz, né? E isso me fez pensar assim a respeito de várias coisas. Eu já compartilhei aqui com vocês que na vida da gente estão sempre três coisas acontecendo, sempre, a todo momento, né? Então, a primeira coisa é o que está acontecendo ali do lado de fora, ou seja, existe uma circunstância, uma situação que a gente está vivenciando e depois existe aquilo que está acontecendo aqui do lado de dentro, ou seja, como eu me sinto com relação àquilo, né? E até assim, o lado de dentro, assim, dá até muito para sentir no na nossa postura, como é que tá o meu corpo, né? Como é que eu encaro ali a vida? Será que eu tô ali para a vida de peito aberto? Ou será que eu tô ali com o meu ombrinho caído, lá encolhido, né? Como é que é a minha postura, assim, em relação à vida? E o que está acontecendo aqui dentro? Eu acho que o corpo deixa isso muito evidente quando a gente está conversando com alguém, ou quando a gente está vivendo uma situação, quando a gente se encolhe, quando a gente, né, franze a testa, quando a gente fecha a cara, faz aquela cara de quem comeu e não gostou. Então, assim, muito do que a gente está sentindo está sendo transparente, assim, está sendo manifestado de alguma forma no corpo. Isso é a segunda coisa. E a terceira coisa que está acontecendo são os nossos pensamentos. E 99% do tempo a gente passa nos nossos pensamentos, ou seja, a gente está imaginando, né? Então, diante de uma situação, alguém fala alguma coisa pra gente, ou de repente a gente está conversando com alguém, alguém fala alguma coisa pra gente, a gente tem uma interpretação daquilo que está sendo dito, e aí a nossa mente vai lá longe, busca referências do passado, então a gente se conecta com situações do passado, fala, ai, olha, quando eu me lembrei disso, quando minha mãe, quando eu era pequena, ou então, nossa, eu já sei, toda vez que fulano começa a falar assim comigo, eu já sei que vai começar uma coisa muito chata, não sei o que lá da conversa, então assim, a gente está lá atrás buscando referências no passado, ou a gente está lá na frente dizendo, já tentando imaginar, por exemplo, o que a pessoa quer dizer. A pessoa está dizendo uma coisa, mas como a minha cabeça está lá atrás buscando referências, ou lá na frente tentando entender, né, o que aquilo significa, sem de fato ouvir o que a pessoa está acontecendo, eu estou vivendo ali na minha mente e eu não consigo viver nesse momento presente, que são essas duas coisas que eu falei primeiro, que é o que está sendo, o que de fato está acontecendo e o que eu sinto em relação a isso, né? E muitas, assim, na maioria das vezes, se eu parar para pensar, na verdade não está acontecendo nada, a não ser na minha própria mente, tudo aquilo que eu imagino, né? Que seja muito importante, que esteja acontecendo, enfim. E aí, nessas situações, a gente tem vários conselheiros, né? Então, tem aquela mente desconfiada que fala assim, ai, olha, se eu fosse você, não deixava barato, porque fulano, olha, não sei o quê. Ou então aquela mente, né, a autopiedosa, que fala assim, nossa, coitado de você, você tá vendo o que estão fazendo? E aí você começa a entrar naquela mente de vítima, né? Você começa a falar assim, nossa, fulano tá fazendo isso comigo, meu Deus, como assim? Nossa, eu adoro aquela frase quando a gente fala assim,
eu nunca faria isso, no lugar da pessoa eu nunca faria isso. A gente não sabe, porque a gente não está no lugar da pessoa, então a gente não sabe se faria isso, né? Inclusive, até assim como percepção de como a gente está, se na verdade a gente consegue entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo, ou se a gente está interpretando aquilo que está acontecendo, é muito simples, só pelo fato de você... É interessante quando eu pergunto para as pessoas como você está se sentindo. Algumas pessoas falam assim, né? Com raiva, triste, feliz, cansado. Isso sim são sentimentos, mas muitas ou a maioria das pessoas diz: eu estou magoado, eu estou irritado, eu estou machucado, eu estou decepcionado. E todas essas palavras não tem nada a ver com sentimento, porque se você prestar atenção e você está decepcionado, significa que alguém te decepcionou, ou seja, você não está sentindo aquilo que, né? Isso, por exemplo, talvez você esteja sentindo raiva, ou talvez você esteja sentindo tristeza, ou talvez você esteja sentindo medo, mas ao invés de entrar em contato com esse sentimento, você está fazendo uma interpretação, ou seja, você dá um passo, você se distancia daquilo que você sente e você se conecta com um pensamento, uma interpretação daquilo que aconteceu, ou seja, alguém me decepcionou. E aí você já cria uma história, fala, são sempre assim, o ser humano é assim, o ser humano não é honesto, ou homens não são honestos, não se pode confiar em ninguém. E aí você começa a viajar na historinha da sua mente. E se a gente não toma cuidado, é muito difícil de voltar. E aí eu me perco daquilo que eu tô sentindo e eu vou cada vez mais longe da solução, eu me afasto cada vez mais da solução do meu problema, né? Então o convite aqui que eu queria fazer é que uma mente feliz, ela não vai ficar pensando essas coisas. Então aí eu posso confiar na mente feliz, né? E o que é a mente feliz? Então, mesmo nessa situação onde eu estou, por exemplo, chateado, ou seja, alguém me chateou, mas quando eu tô, por exemplo, triste, eu estou com raiva, ou estou com medo, sei lá, eu posso, dentro desse sentimento, sentir aquilo, né? E a minha mente feliz não vai projetar isso do lado de fora. Ela não vai tentar achar um responsável ou culpado do lado de fora. Porque quando a gente começa com essa história de tentar achar o culpado do lado de fora, em primeiro lugar, não tem solução. Porque se as pessoas tivessem mesmo o poder de fazer isso comigo, então o mundo seria um caos. Já é um caos, né? Mas assim, as pessoas não têm esse poder. Mas aí quando eu dou esse passo para trás e eu ouço outra conselheira, ou seja, minha mente feliz, aí o meu sentimento mesmo já até muda, porque eu consigo integrar aquilo dentro de mim e eu consigo mudar o pensamento que de fato gerou aquele sentimento. Então assim, eu me sinto daquela maneira, não pelo que foi dito pela pessoa, mas sim pela interpretação que eu tenho daquilo que foi dito. E aí, da mesma maneira que eu escolhi, né, ficar triste, bravo, com medo, por conta daquilo que foi dito ou feito, eu também posso escolher interpretar de uma outra maneira e aí eu posso me sentir de uma outra maneira também. Então eu queria gravar esse vídeo para deixar aí um convite para que a gente ouça pura e simplesmente a nossa mente feliz. É isso, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.